Boa noite, bem-vindos a mais uma Hora da Inovação no Circuito das Malhas, uma programação de 4 lives que a Unimpul, junto com a ACE Socorro, Associação Comercial e Empresarial da cidade de Socorro, está promovendo nesse finalzinho de ano, momento em que a gente está se programando e sonhando com um ano novo e melhor, não é isso? Nesse projeto, nós estamos pensando e repensando o futuro do Circuito das Malhas a partir de um debate sobre cenários competitivos para o setor. Nossa programação começou no dia 12 de novembro, debatendo algumas estratégias competitivas genéricas para esse arranjo produtivo local, que coincide também com o famoso Circuito das Águas Paulista. Hoje, nós vamos estar discutindo como escolher a melhor dessas estratégias. Quais são os critérios que a gente deve usar para definir qual estratégia competitiva convém para o setor e para as nossas empresas individualmente. No dia 3 de dezembro, nós vamos discutir, então, como podemos ganhar mercado e ampliar nossos negócios com base na estratégia competitiva que foi escolhida. E, finalmente, no dia 10 de dezembro, nós vamos discutir como financiar esse crescimento. Que recursos de capital nós temos para inovar e crescer de maneira sustentável. Nosso tema de hoje, então, é escolhas estratégicas. Nós vamos discutir uma série de critérios que nós precisamos observar para escolher a melhor estratégia competitiva dentro desse quadro que nós vimos na live anterior. Essa escolha estratégica, ela é feita considerando, de um lado, as forças competitivas, que são forças externas ao negócio, forças sobre as quais a gente não tem controle, mas também considerando fatores que a gente controla na gestão, que são os nossos processos internos, nossos sistemas de trabalho. Dentro aqui do modelo que a gente está discutindo, esse é o conceito de cadeia de valor. Então, a gente procura se adaptar às forças competitivas, fazendo ajustes na nossa cadeia de valor, ou seja, nos nossos processos internos. E aí, com base nesses ajustes, a gente toma um rumo estratégico. A gente vai optar ou por uma estratégia de diferenciação, ou por uma estratégia de competição baseada em preço, ou por uma abordagem de especialização, que pode ser em qualidade ou em preço, como nós vimos na live anterior. Vamos analisar cada uma dessas forças, começando aqui pela rivalidade entre concorrentes. Vamos avaliar também como nós podemos nos ajustar a essa força, optando por esse ou aquele caminho estratégico, esse ou aquele ajuste na maneira como a gente modela o nosso negócio e os nossos processos. A rivalidade entre concorrentes, ela tende a aumentar com base em alguns fatores. O primeiro deles é a quantidade de concorrentes. Isso é muito óbvio. Quanto mais concorrentes disputando o mercado consumidor ou um conjunto de compradores, maior a concorrência. Um segundo fator é o tamanho relativo. Se você tem, disputando o mercado, vários concorrentes que têm um tamanho similar, a tendência é a concorrência ser mais acirrada. Quando há poucos grandes competidores e uma massa de pequenos competidores, a rivalidade tende a ser menor, porque essa massa de pequenas empresas vai se especializando nesse ou naquele segmento ou nicho de mercado, que foi um tema que a gente abordou bastante na live anterior, né? A rivalidade aumenta também com a existência de grandes barreiras à saída. Esse não é um grande problema no ramo de confecções e de malharia, mas é uma questão central em outros ramos. Por exemplo, se você é proprietário ou proprietário de uma seguradora ou um plano de saúde,
A lei impõe alguns compromissos seus para com os segurados que lhe impedem de simplesmente fechar as portas de uma hora para outra. Você precisa garantir o atendimento da sua carteira de clientes. Então, não é fácil você fechar, parar de operar uma seguradora de saúde. É muito diferente de você parar de operar uma pequena confecção. Qual é a consequência disso para a rivalidade entre concorrentes? Ora, se é difícil eu sair de uma competição, o jeito é eu continuar competindo. Então, a competição, a concorrência em setores com elevadas barreiras de saída tende a ser mais alta. Um outro fator que aumenta a rivalidade dos concorrentes é a diversidade de concorrentes. Quando a gente tem os concorrentes trabalhando com estratégias muito similares, a tendência é haver uma concorrência mais acirrada. Ela diminui quando cada concorrente procura uma estratégia um pouco diferente da outra. Por exemplo, segmentos de mercado diferentes, que podem ser segmentos geográficos, ou segmentos comportamentais ou psicográficos. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso, inclusive. E, finalmente, o grau de diferenciação. Muita gente confunde diferenciação com diversidade de concorrentes, mas aqui a gente está falando de diferenciação de produto. Quando os concorrentes em um setor oferecem produtos similares, isso aumenta o poder de barganha do consumidor. Ele vai privilegiar aquele concorrente que oferece um preço menor. Então, a concorrência, quando há um baixo grau de diferenciação, a concorrência tende a ser mais acirrada. Uma segunda força competitiva que molda a nossa escolha de estratégias competitivas é o poder dos fornecedores, que no caso das confecções podem ser fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de softwares, fabricantes de fios e de têxteis, e mesmo, vamos falar aqui, de um sindicato forte com quem a gente negocia salários de profissionais e trabalhadores. O poder dos fornecedores ele tende a aumentar com o grau de diferenciação entre esses fornecedores. Então, agora, por exemplo, a gente assiste uma corrida dos fabricantes de têxteis por um tecido ou por um fio que nos proteja da Covid. E isso vai gerar uma diferenciação em algum momento, e a gente já está assistindo isso, vai haver um fabricante de fio ou um fabricante de um tecido que detém com exclusividade a tecnologia de um tecido que nos protege com muita eficácia contra a Covid. Obviamente, a confecção que quiser trabalhar com esse tecido, com esse fio, vai pagar um preço elevado e para que possa ter o seu lucro, vai cobrar na outra ponta do consumidor o preço mais elevado pela roupa, pelo vestuário produzido com esse fio ou tecido com uma proteção eficaz contra a Covid. A quantidade de fornecedores também influi no poder dos fornecedores. Isso é óbvio. Quando a gente tem apenas um fornecedor, a gente está na mão dele, né? Ele pode impor preços, prazos, níveis de qualidade, e a gente não tem muita escolha, não tem para onde correr. Quando a gente tem mais fornecedores, a gente pode, numa negociação, optar por trocar de fornecedor. O poder do fornecedor também tende a ser maior quanto mais central for o papel dele no nosso processo produtivo. Então, no caso das malharias, os equipamentos que fabricam, né, as malhas a partir dos fios, que são hoje em dia altamente computadorizados, eles têm uma centralidade na produção. E também tem uma centralidade, um peso maior na estrutura de capital, de investimentos de uma confecção. Obviamente, esse fabricante ele tem um poder de barganha um pouco maior em relação à confecção que está comprando o equipamento dele. Inclusive, são poucos fabricantes, né, que têm equipamentos e competem com qualidade e alta tecnologia nesse ramo. Então, centralidade na produção. Outro fator que aumenta o poder do fornecedor é quando os custos para mudar de fornecedor são muito altos. Isso acontece geralmente
na indústria de softwares. Muitas vezes a gente automatiza uma série de funções com software caro, a gente tem que treinar as pessoas, a gente adquire as licenças e fica caro ou demorado ou trabalhoso demais você trocar esse software que está implantado, com quem a sua equipe já se habituou a trabalhar, por um outro sistema. Então, você fica aprisionado tecnologicamente e também financeiramente, né? Porque o custo da mudança, às vezes, é tão alto que não compensa ou, naquele momento, você não tem condições de fazer esse investimento. E, finalmente, o poder do fornecedor aumenta quando há ameaça de integração, seja montante, seja ajussante. O que é que isso significa? Muitas vezes o fornecedor de uma matéria-prima ou de um insumo qualquer, ele tem o poder de adquirir os fornecedores dele. Então, nós estamos falando aqui dos fornecedores. Quando ele adquire a fonte da matéria-prima com a qual ele fabrica o insumo que a gente vai usar, né, na fabricação do vestuário, ele pode, então, impor uma condição que não interessa para a confecção, por exemplo, porque ele integrou a cadeia que está atrás dele, né? Ele controla toda a cadeia da matéria-prima, fabricação do insumo. A integração em alguns setores também acontece adiante, ou seja, muitas vezes o fabricante de uma matéria-prima, o fabricante de um insumo, ele decide comprar, por exemplo, uma cadeia atacadista ou uma cadeia varejista e fazer toda a integração. E há várias maneiras de se fazer isso, né? Na área de confecções, a gente vê, por exemplo, a Hering fazendo essa integração. A Hering não só fabrica as roupas, como também ela tem uma cadeia de lojas próprias e de franqueados, uma rede de franquias. Então, ela integrou produção com distribuição. Quando isso acontece, quando o nosso fornecedor pode assumir a nossa função no mercado, ou quando o nosso fornecedor adquire os fornecedores dele, o poder dele, uma negociação com a gente, aumenta muito. Por exemplo, no caso da Hering, a Hering tem muito mais poder de barganha numa negociação com uma Renner, com uma C&A, do que uma outra fabricante de vestuários que não tem a sua própria cadeia de distribuição e de vendas, né? Porque a Hering tem a alternativa de vender nas suas lojas, caso a Renner e a Riachuelo não aceitem as condições que a Hering impõe. O poder dos consumidores é uma terceira força que interfere também nas nossas escolhas estratégicas. O poder dos consumidores ou compradores, ele aumenta com a concentração deles. E esse é um caso muito típico no nosso ramo de confecções. Outro dia o André Marquis estava comentando sobre uma das confecções Socorro, que estava negociando com uma grande cadeia varejista, mas desistiu da negociação, né? Porque uma Renner, uma Riachuelo, uma C&A, elas impõem uma condição de preço que muitas vezes não compensa para a confecção. Por que elas conseguem impor isso para muitas confecções? Porque elas têm, elas compram grandes volumes, né? Compram grandes volumes. E elas compram grandes volumes na medida em que elas concentram. A C&A agora decidiu que vai sair do Brasil e vai vender as suas lojas. Quem vai comprar essas lojas? Se for uma Renner ou uma Riachuelo, a gente vai assistir uma concentração ainda maior do setor. Nós vamos ter uma rede varejista com muito mais poder de barganha junto às confecções. O acesso à informação também influi muito o poder dos consumidores numa negociação com a gente, né? Isso a gente vê muito no caso do varejo. E essa é uma área que está mudando muito com a internet. Muitas vezes o consumidor da loja física, ele está ali olhando a vitrine, experimentando roupas, mas ao mesmo tempo consultando a internet
né, para ver alternativas de modelos, às vezes referência, inspiração, mas também para ver preços, para verificar se o preço ali na loja física é vantajoso em relação ao preço de uma compra de um modelo similar pela internet. A existência de substitutos também aumenta o poder de barganha do consumidor, né? Isso é muito claro no caso clássico da margarina versus a manteiga. É sempre citado esse caso, né? Se a manteiga sobe demais de preço, existe a margarina para substituir. É uma alternativa para muitos consumidores. No caso das confecções, a gente está assistindo agora uma situação que vai ser bem típica disso. Inclusive, outro dia alguém me contou também que em Socorro, uma das confecções se adaptou rapidamente durante a pandemia para produzir máscaras em grandes volumes e a baixo custo. E está vendendo muito bem, ampliou a sua operação, mas daqui a pouco nós devemos ter a vacina. Inclusive, hoje foi anunciada a chegada de um primeiro lote aí da vacina que o Butantan está fabricando junto com a China, né, a Coronavac. No momento que houver uma vacina em massa e comprovada e as pessoas se sentirem seguras para tomar essa vacina, provavelmente muita gente vai deixar de usar máscara. Talvez não haja tanta demanda assim por máscara. Então a gente vai ver a vacina substituindo a máscara. Ou não, né? Porque muitos países que passaram no passado, em outros momentos históricos, por situação similar, eles viram uma mudança duradoura de comportamento. Você vai a Tóquio, por exemplo, você vê muita gente no dia a dia usando máscara, mesmo numa situação normal, de não pandemia. E um quinto fator aqui é a integração a montante. Ou seja, o consumidor ou o comprador pode decidir, ao invés de comprar, fazer aquele produto que ele está comprando, né? Isso, no caso de um consumidor pessoa física, significaria ele fabricar a roupa dele, né? O DIY, o faça por você mesmo, né? Do it yourself, é uma cultura que cresceu muito, mas não a ponto, no Brasil, de impactar as confecções, né? As pessoas continuam comprando muita roupa pronta, elas não se dispõem tanto a fazer. Agora, no setor corporativo, quando a gente fala por exemplo, atacadistas, varejistas em relação à indústria, muitas vezes os varejistas integram a montante e adquirindo até capacidade ociosa de algumas indústrias para fazer encomendas industriais e vendendo com a marca do varejista. A gente vai ao supermercado e a gente vê nas grandes cadeias uma série de produtos com a marca do próprio varejista, a um preço até melhor. É isso. Vejam, eu estou destacando aqui sempre cinco fatores que interferem nessas forças competitivas, né? Em cada uma delas. Há muito mais. Eu estou destacando os principais para a gente entender a lógica de como essas forças funcionam. Finalmente, a gente tem aqui, na verdade, a penúltima força que a gente vai ver, a ameaça de entrantes, ou seja, de novos empreendimentos no nosso setor. Em algum momento no circuito das malhas, houve um crescimento muito grande de malharias e confecções. Toda hora tinha alguém novo abrindo uma nova confecção, é isso? Hoje o setor já está mais maduro, não há um movimento tão forte de abertura de novas confecções. Mas quando um setor ele sofre a entrada de novos concorrentes, a competição tende a ser mais acirrada e isso interfere em nossas escolhas estratégicas. Essa ameaça de novos entrantes varia com uma série de fatores. Em alguns setores é muito fácil você entrar, em outros é mais difícil. Por exemplo, abrir um banco no Brasil já foi muito difícil. Hoje, com o modelo dos bancos digitais, está mais fácil do que
está até revolucionando o setor e mudando muito as condições de competição do setor e as estratégias competitivas, consequentemente. Essa ameaça de novos entrantes, ela aumenta com alguns fatores. Por exemplo, barreiras à entrada. Muitas vezes as barreiras são legais. Você quer abrir uma corretora de valores imobiliários no Brasil, você quer abrir uma seguradora no Brasil, você quer abrir um banco no Brasil, você quer abrir um hospital no Brasil. Você tem que atender uma série de critérios legais que exigem qualificação, equipamento, estrutura, garantias que poucos empreendedores podem dar. Então, esses setores, eles tendem a ter uma competição menos acirrada, porque, devido às grandes barreiras de entrada, não é fácil ter mais competidores ali. Exigências de capital é uma barreira à entrada típica, mas eu destaquei aqui, porque há um cenário muito dinâmico com relação ao capital, e eu vou enfatizar isso aí mais para o final da nossa programação, nas últimas lives. Houve um momento em que abrir um novo negócio exigia muito planejamento prévio e muitas vezes altos investimentos. Hoje em dia, com a mentalidade de startup, a gente aborda o lançamento de um novo negócio de uma maneira um pouco diferente. E eu vou explicar isso na nossa próxima live, inclusive. Mas exigências de capital podem ser uma barreira. Alguns negócios são muito mais caros para se abrir, exige um investimento muito maior para se abrir, e outros, um investimento muito menor. Acesso a canais. Às vezes, a barreira de entrada não é legal, não é a exigência de investimento muito grande para abrir um novo negócio, mas é acesso aos canais de distribuição. Por exemplo, hoje em dia, grande parte das vendas de refrigerantes e bebidas, de modo geral, se dá nas grandes cadeias varejistas. Não é fácil para um novo fabricante de refrigerante conseguir vender um volume crescente de refrigerantes se não tiver acesso a esse canal dos grandes varejistas, dos grandes supermercados. Mas esse acesso é limitado, é controlado e é caro. Você colocar um produto em destaque numa gôndola do Carrefour ou de outra grande cadeia custa caro. E não há espaço para todo mundo também. O varejista vai privilegiar aquelas marcas estabelecidas pelas quais já há uma demanda estabelecida. Então, acesso a canais é uma dificuldade, muitas vezes, que limita a entrada de mais concorrentes. No caso do vestuário, a gente viu até antes da pandemia, a gente viu a força dos shopping centers nas maiores cidades, eu diria até nas cidades médias, né? Porque houve uma expansão muito grande dos shopping centers para cidades médias. O que acontece? Devido às condições de segurança, de conforto, economia de tempo, lazer, os shoppings começaram a atrair muita gente ali que era do comércio de rua, que comprava no comércio de rua, para dentro do shopping. Mas o acesso das confecções a um shopping grande, muito frequentado, não é fácil, né? Ter uma loja no shopping é um aluguel caro, né? Você conseguir acessar uma grande rede como C&A, Renner, Riachuelo e colocar as roupas que você fabrica nessas redes também não é fácil. Há uma concorrência muito grande, né, por esse espaço, e uma negociação muito dura, como eu já falei antes, em outro momento aqui dessa live. Então, acesso a canais pode ser um problema, né? Muitas vezes o negócio não se torna viável porque a gente não consegue colocar os produtos no canal. E quando esses canais são controlados por poucos empreendimentos, por poucos empresários e empresárias, aí a condição de competição é mais dura.
Outro fator também que limita a ameaça de novos entrantes ou aumenta essa ameaça são as vantagens de custo e economia de escala, né? Então, especialmente nos ramos industriais, você tende a ter uma grande economia de escala. Na medida que você trabalha com grandes volumes de produção, o custo médio do seu produto é baixo, né? Então, quando você tem essas economias de escala, para você competir com os outros concorrentes, ou você trabalha com grandes volumes igual a eles, ou você não consegue entrar. Mas trabalhar com grandes volumes significa fazer um grande investimento, uma grande estrutura de produção, e nem todos os investidores, empreendedores têm essa condição, né? Finalmente, a marca. A marca também pode servir de barreira a novos entrantes, né? Ou pode facilitar a entrada de novos concorrentes, quando, por exemplo, um certo setor não possui uma marca forte, dominante, destacada. A marca forte e dominante é uma barreira a novos entrantes, ela desestimula a entrada de novos concorrentes, porque eles sabem que ali, para enfrentar aquela marca, eles vão ter que gastar muito mais do que podem, às vezes, com marketing, comunicação, publicidade, propaganda, construção de marca, enfim. Finalmente, a gente tem a ameaça de substitutos. A ameaça de substitutos, ela aumenta com a relação preço-rendimento desses substitutos. Muitas vezes a gente procura um substituto que tem menos qualidade, mas ele é muito mais barato, né? Então, compensa para a gente ter um produto com uma vida útil menor, por exemplo, por ele ser muito mais barato do que um produto com uma vida útil maior. No vestuário, a gente tem algumas situações desse tipo, né? A gente vê muitos consumidores comprando certas marcas que têm reputação de qualidade, de durabilidade, porque são mais duráveis, né? No ramo de uniformes, por exemplo, essa relação é muito decisiva numa negociação, né? Custos de mudança também podem aumentar ou diminuir a ameaça de substitutos. Quando é muito caro trocar um fornecedor pelo outro, né, a gente tende a ficar com aquele fornecedor. Qualidade também interfere na ameaça de substitutos. Se a gente tem um produto que faz a mesma função por uma qualidade similar, né, a gente troca mais facilmente. Agora, se é uma discrepância muito grande de qualidade, a gente resiste a trocar esse produto. A gente vai ver isso no caso da vacina, que eu estava comentando. Muita gente vai confiar na máscara por um tempo mais, até que a vacina se comprove no mundo real eficaz e, ao mesmo tempo, sem efeitos colaterais, né? A gente nota nas conversas do dia a dia muita gente com medo de tomar esses primeiros lotes de vacina. Elas vão esperar um outro momento. Então, até que a qualidade, que é o fator que está em discussão aqui da vacina, seja comprovada, as pessoas vão preferir a máscara como um substituto. Diferenciação é um outro fator também que funciona aqui como um elemento que pode aumentar ou diminuir a ameaça de substitutos. Então, eu estava falando do caso da manteiga e da margarina, né? Hoje em dia a gente tem algumas margarinas que elas divulgam ter mais qualidade, que são margarinas com sabor de manteiga. Ou seja, a ameaça de substitutos da manteiga aumentou, né? Então, ou seja, a diferenciação, para ser mais exato, a diferenciação entre a margarina e a manteiga foi ali diminuída. No caso das malhas, a gente tem uma situação bem típica aqui também, né? Muita gente ainda associa a malha à roupa de frio apenas, ou a certos tipos de roupa, mas com a tecnologia das malharias é possível fabricar todo tipo de vestuário para todo tipo de condição.
hoje em dia. Mas parece que alguns segmentos de consumidores não assimilaram muito isso, ainda fazem uma diferenciação muito grande entre a roupa da malharia e a roupa de outro tipo de confecção, né? Então, nós temos esses fatores aqui, e vocês viram, eu terminei aqui essa última força competitiva falando de diferenciação. E na live anterior, eu enfatizei a importância da diferenciação e da especialização nesse ramo de vestuário de moda. A diferenciação é um desafio mesmo quando a gente compete com base em preço. As pessoas muitas vezes precisam comprar uma roupa mais barata, mas especialmente se é uma roupa em que elas vão se apresentar em público, fora de casa, numa situação mais pública, elas exigem algo diferenciado, algo que seja a cara delas, algo que as pessoas vejam e elogiem, né, e se identifiquem. Então, no ramo de vestuário e moda, diferenciação é fundamental. E aí, eu trouxe aqui um quadro que resume 4 estratégias competitivas. É um outro quadro, um outro leque de estratégias competitivas que a gente pode usar, mas com foco em diferenciação. Como é que a gente pode encontrar no mercado um espaço que é exclusivamente nosso, que não é tão disputado por outros concorrentes? Como é que a gente pode se distinguir da concorrência? E aqui, então, eu tentei resumir esse gráfico, essas 4 estratégias de diferenciação. E para cada uma eu selecionei um exemplo. Então, muitas vezes, no mercado qualquer, a gente encontra uma marca, 2 marcas que são muito dominantes. Eu falei há pouco que a C&A está saindo do Brasil, está vendendo sua operação, e que as outras cadeias varejistas que concorrem com ela, como a Renner, que eu coloquei aqui, podem agora dar um salto se comprarem essa operação, é isso? E vão ter a sua liderança ainda mais fortalecida. Então, a marca líder no setor geralmente é uma marca que é mais antiga, muito bem estabelecida, que já cresceu bastante, dominou todo o mercado nacional, às vezes o mercado global. Uma marca muito lembrada, que está na cabeça de todo mundo, né? Com uma solução que atende à massa. É uma solução mainstream, né? Que atende ao gosto médio das pessoas, ao orçamento médio das pessoas também. É uma marca como a Renner. É muito difícil a gente concorrer diretamente com a Renner, né? Entrar nesse espaço que a Renner ocupa, um espaço que é disputado também pela Riachuelo, por exemplo, é um espaço já muito concorrido, já muito disputado, já bem ocupado. Que alternativas a gente tem para fazer frente a uma marca tão forte? Eu vou apresentar aqui 3 alternativas que já estão no gráfico, né? A primeira alternativa, que é uma alternativa também para uma marca que visa o mercado nacional, é fazer oposição à liderança, seguindo um caminho oposto ao da liderança. Então, a Renner, a Riachuelo, a própria C&A, apesar de terem investido muito em qualidade, mais especificamente em moda, né? Oferecendo o vestuário, roupa, calçado e outros itens que estejam atualizados em termos de moda, apesar disso, elas não têm aquela imagem de grife. Não tem. E aí a Zara veio com essa proposta, né? Uma grande varejista, com lojas quase tão grandes quanto a desses varejistas tradicionais do ramo, mas uma grife. A gente poderia falar que a Zara se posiciona como a maior grife do mundo, talvez. E o fato de ser francesa, que é um país que é referência em moda no mundo inteiro, reforça ainda mais essa posição. Mas vejam,
Uma guerra, uma estratégia competitiva como a da Zara exige um investimento muito alto. É uma operação grande, complexa. Nem toda empresária, nem todo empresário tem condição de adotar essa estratégia. Ou muitas vezes é uma estratégia que já tem dono. A partir do momento que a Zara se estabelece como a maior grife do mundo, que espaço tem uma segunda marca com a mesma proposta? Né? Que espaço tem na cabeça do consumidor, especialmente, que está lotada de marcas, de opções e sobrecarregada com informação, sem tempo para atender a tantos estímulos, a tantas ofertas. Nós precisamos nos diferenciar. Se for mais do mesmo, o consumidor prefere continuar com a marca que ele já tem em mente. Né? E para isso, a gente tem outras duas opções. A primeira opção aqui é o flanqueamento. O flanqueamento, ou a empresa flanqueadora, ela contorna essa guerra entre grandes marcas estabelecidas no setor para lançar uma nova categoria de produtos. É o caso do Enjoei, que começou como um blog, era um blog, e hoje em dia é uma das startups mais badaladas do Brasil, com ação negociada em bolsa, inclusive. A gente não pode nem mais falar que é startup, né? A Enjoei. E qual é a ideia da Enjoei? Primeiro, é uma operação online, é isso, e é uma grande varejista de roupa usada. Renner e Zara vendem roupa nova. Enjoei vende roupa usada. Só que eles não falam assim, obviamente não convém, né, para a nossa cultura falar eu vendo roupa usada. Eles se posicionam como uma companhia, uma marca de consumo colaborativo. Ou seja, eu vou compartilhar roupas que eu comprei, que estão em ótimo estado, e outros itens também, por um preço acessível. O que faz muito sentido no momento que a nossa cultura está cada vez mais sintonizada com sustentabilidade, com reduzir desperdício e assim por diante, com reciclar as coisas, não é isso? Flanqueamento. Mas uma operação como a da Enjoei ainda é muito grande, muito ampla também. Né? E depois que está estabelecida, novamente é aquele drama. Que espaço tem uma segunda marca com a mesma proposta, o mesmo posicionamento da Enjoei? Muito pouco. Né? Lançar uma operação igual da Enjoei não vai atrair praticamente ninguém. Se as pessoas já têm Enjoei, por que vão trocar para uma marca nova e desconhecida que oferece a mesma coisa? Mas aí a gente tem a saída da especialização, que é a saída, eu diria, arriscaria dizer, a saída para as confecções de socorro, do circuito das malhas, as que têm loja própria, inclusive. O que é a especialização? Você procura um nicho de mercado, um segmento de mercado que tem uma necessidade muito peculiar, que é dele. Não se trata de venda em grandes volumes, inicialmente, embora haja uma saída para isso, depois eu vou explicar. Não se trata de vendas em grandes volumes, mas é um setor que remunera bem se você entrega um produto que tem a cara daquele nicho, a cara daquele segmento. Especialização. Então, aqui eu coloquei uma marca que, eu não sei se vocês conhecem, mas no Rio de Janeiro, em um certo momento, ela começou a ganhar grande visibilidade. Era a Tutto Bianco. Qual é a ideia da Tutto Bianco? Eu vou resumir de uma maneira ousada. A Tutto Bianco é uma Zara onde você só encontra itens na cor branca. Só itens na cor branca. E é uma tremenda solução para profissionais de saúde, por exemplo. Médicos e outros profissionais da área de saúde, que vestem muito branco. E vestem muito branco em várias situações. É isso? Muitas vezes esses profissionais iam numa loja tradicional, e até mesmo numa boutique, numa loja de grife, e encontravam poucos itens, pouca variedade de itens brancos. Muitas vezes gostava de um cinto, gostava de uma polo, mas não tinha na opção branca. Só que na Tutto Bianco tinha. A Tutto Bianco tem tudo, tinha tudo. Eu estou falando tinha porque eu conheci pessoalmente, né? Quando eu morava no Rio de Janeiro. Então, a Tutto Bianco tem tudo
que a Renner tem, mas é tudo na cor branca. Do calçado a uma roupa mais fina, passando pela roupa de esporte fino e mais casual. Ela se especializou no segmento. O circuito das malhas, num certo momento, foi bastante especializado também em roupas para inverno, não é isso? Mas a gente tem hoje uma diversidade muito maior. Na live anterior, por exemplo, alguém falou que se especializou em uniformes e depois se especializou especificamente em agasalhos para esse público estudantil, né, para as escolas. Especialização. Inicialmente, como eu disse, é uma operação pequena, mas hoje em dia, com a possibilidade de você operar na internet e vender para o mundo inteiro, você pode aumentar muito o volume de vendas seguindo esse caminho, né, de vender pela internet, expandir no mercado nacional, e há várias estratégias para isso, né, desde a internet, passando por franquias e etc., ou até no mercado internacional de exportação. A gente tem marcas bastante especializadas. Vamos pensar aqui na Diesel, né, que é uma grife global, que é muito especializada em loja, em moda jovem, né, e com um estilo muito peculiar. Então, quando a gente fala de diferenciação na área de vestuário e moda, a gente pode pensar também nessas opções estratégicas. São opções muito úteis e muito práticas. Finalmente, eu já estou encerrando aqui a nossa live com esse próximo slide. Eu vou voltar a uma imagem que vocês já viram na primeira live. Nós estamos falando aqui de especialização, que a especialização, que é esse foco em nichos e segmentos, é o caminho para muitas empresas menores, é o caminho mais lógico. E na área de vestuário e moda, as oportunidades de segmentação são incontáveis, inúmeras, e estão sempre se renovando, porque a sociedade e a cultura está sempre mudando. Na live anterior também eu falei que moda e vestuário é linguagem. A gente comunica valores, crenças, estilo de vida por meio do que a gente veste. Até o nosso humor, né? E a nossa condição num certo momento. E isso está sempre mudando. O tempo todo a gente vê novas tribos urbanas surgindo, né? Novos modos e estilos de vida surgindo. Então, um caminho muito produtivo, muito efetivo para quem quer encontrar esses espaços vagos no mercado e competir com uma marca que se diferencia, se destaca, é essa atenção a novas linguagens sociais que estão surgindo e que também se expressam através da moda. Eu vou falar de uma delas, que eu acho que vale a pena a gente monitorar e que é muito do nosso momento. E que tem muito a ver com o Circuito das Águas, com Socorro, Serra Negra, Águas de Lindóia e outras cidades vizinhas, né? A gente tem assistido em Socorro especificamente, que é um caso que eu conheço bem, por conversar bastante com as pessoas de Socorro. A gente vê que há um tipo de turista novo na região, que era aquele turista que ia para fora do Brasil e agora, por causa da pandemia, não está podendo ir. Há um tipo de residente novo também, que é aquela pessoa que pode trabalhar por home office e estudar também à distância, né? E que, nesse contexto da pandemia, se adaptou ao novo normal e muitas vezes com vantagens, porque ele pode morar em Socorro, olha que maravilha, ou em Águas de Lindóia, ou em Serra Negra, ou em Lindóia. Pode morar nesse ambiente tão gostoso, tranquilo, acolhedor do interior e tão bonito, né, cercado de natureza, mas trabalhar para uma empresa que está do outro lado do mundo, né, e ganhando bem. E essa coisa de trabalhar em casa, né, e de estar mais em contato com a natureza, que é outra tendência muito forte também. As pessoas, nesse êxodo dos grandes centros, que muitas classes sociais estão podendo fazer, muitos segmentos estão conseguindo fazer esse êxodo para ganhar qualidade de vida, essas pessoas querem estar mais em contato com a natureza, estão indo para chácaras, para sítios,
e assim por diante. Então, notem que é todo um novo estilo de vida sendo gerado, sendo construído. E a gente já vê isso na moda, né? A gente vê como na moda as roupas que a gente usa em casa, os pijamas e outras roupas mais confortáveis, mais casuais, estão saindo de casa para para as telas, né? Porque a gente interage muito agora pelas telas, mas também para as ruas, quando a gente pode sair, né? E também a gente tem na moda sustentável, especialmente aquela que expressa essa ligação com a natureza, a gente tem uma nova linguagem social se expandindo, né? Então vamos ficar de olho nessas oportunidades para entrar e crescer em segmentos novos que estão surgindo, onde há pouca concorrência. Na nossa próxima live, a gente vai virar mesmo de página, vamos parar de discutir estratégias competitivas, né? Vamos considerar que nós já temos uma estratégia competitiva escolhida e vamos começar a discutir estratégias de crescimento. Uma vez que eu descobri um bom segmento de mercado, pouco concorrido, onde eu posso concorrer com grande vantagem, como é que eu faço para ganhar mercado, expandir meu negócio rapidamente e dominar esse mercado? Então, nós vamos trabalhar esse quadro que está aqui, vamos ver que há 4 modos de expandir o seu negócio, né? Penetração de mercado, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de mercado ou diversificação. E a gente vai ver como é que a gente pode usar uma ou outra estratégia na nossa próxima live, no dia 3 de dezembro. Até lá!